Amém? Que bom, a Bíblia Sagrada diz, a gente faz questão sempre de lembrar: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, para nós é motivo de muita alegria estar na casa de Deus, estar na presença do Senhor. Então fica aqui já o bom dia para quem está aqui, né, na igreja, e para aqueles que estão acompanhando a gente em casa também, ao vivo, e mais uma transmissão. Essa é a primeira de 4 reuniões que nós temos nesse domingo, e vai ser bênção, eu creio nisso, em nome de Jesus. É o primeiro domingo de um novo mês que se inicia, e que venham oportunidades, e por que não já liberar essa frase aqui, que seja aqui o melhor mês desse ano, e nós precisamos experimentar da graça, da unção, da direção do Senhor. Amém, povo de Deus? Quem está bem aqui nesse lugar, diga amém. Então abra aí a sua Bíblia em João capítulo 2, vou só ler um pedacinho desse texto, para fazer um comentário, e desse comentário a gente então acaba criando aqui uma introdução, para aquilo que eu entendo ser uma mensagem muito simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. Eu ouso dizer aqui, de vez em quando a gente sai um pouquinho para o campo da ousadia, né? Eu ouso dizer que talvez seja uma das mensagens mais importantes da sua vida, como cristão. Eu estou falando para quem já tem um tempo de caminhada de fé. Se você está começando agora, se você é um visitante aqui na igreja, ou agora está tendo seus primeiros passos na fé, eu também entendo que essa é uma palavra muito importante. Eu penso que é até bom que você escute isso no início da sua fé. Mas se você já está caminhando, já, pastor, eu tenho um tempo já com Cristo, já tenho alguns anos com o Senhor, eu penso que essa mensagem ela tem um grau ainda maior de importância, porque dentre tantas coisas que o Espírito Santo faz, Ele nos lembra de todas as coisas, Ele nos convence do pecado e da necessidade de mudança. E existem áreas da nossa vida que não só podem, como eu entendo, que devem ser mudadas, transformadas, principalmente depois que a gente afirma ter tido um encontro com Deus. É como que não cola, não casa alguém dizendo que anda com o Senhor e na vida dele não houve uma transformação. O Evangelho não é uma filosofia de vida, não é uma religião. Religião, o mundo está cheio. Evangelho é mudança de vida, mudança e transformação de mente, de comportamento. Aquele que andava torto não anda mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Nós mudamos quando nós encontramos a Deus. Você pode dizer amém, gente? Há uma mudança, o Evangelho produz em nós uma mudança. Estava ouvindo, junto com a Camila, minha esposa, um testemunho de um cidadão que era cantor de uma banda rock. Hoje ele prega, e por sinal prega muito bem, e a gente fica maravilhado mesmo, ele com o jeitão dele, falando sobre a maneira como ele teve encontro com Deus. Ele chegou a dizer: gente, eu tentei ficar do jeito que eu estava, mas eu não consegui. Deus me pegou, me mudou, me transformou, mudou minha sorte, mudou minha vida. E Evangelho é isso, Evangelho é mudança, Evangelho é transformação. Por isso que eu queria começar lendo pelo menos 2 versículos de uma história que a gente conhece demais. João capítulo 2, eu vou ler o versículo 9 e 10. 9 e 10. Fala sobre o primeiro milagre que Jesus realizou. Perceba, não é o texto principal, mas ele já nos dá assim uma base muito boa para a gente construir alguma coisa em cima disso. João capítulo 2, o versículo 9 diz assim: e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho. Mestre-sala aqui, irmão, não é aquele porta-bandeira do carnaval não, hein, gente? Pelo amor de Deus, o mestre-sala aqui era o responsável da festa do casamento. Ele que provou a água que foi transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado água.
logo que ele experimentou essa água transformada em vinho, ele chamou o esposo, o noivo, e disse-lhe, o que ele diz no 10, gente? Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora, o que, irmãos? O bom vinho. Ele estava guardando até o fim da festa o bom vinho. Bom, algumas observações aqui são importantes. A ideia que a gente tem de casamento hoje, na cultura ocidental, a nossa cultura, é de uma festa de algumas horas. Mas para aquele tempo e naquela cultura, uma festa de casamento durava dias. É importante a gente entender isso, para a gente poder entender o que é que está acontecendo aqui. E era muito comum, para poupar, para não gastar tanto, que no início da festa se colocasse o melhor vinho, o mais caro. Mas lá no meio da festa para frente, a turma também já estava mais alegre, né? Aí não ia nem notar a diferença entre um vinho de qualidade e um vinho inferior. Então o que o esposo ou o responsável da festa eles faziam para poupar? Eles colocavam o inferior, para gastar menos. O pessoal ia beber, não ia nem notar mais a diferença, já não está mais sentindo muita coisa mesmo, e assim eles poupavam no vinho. Está dando para você entender? Então, quando essa transformação acontece, a propósito, eu estou citando aqui o milagre que Jesus realizou, né, gente? Da transformação da água para o vinho. Quando o mestre Salo experimenta essa água, ele não sabia nem que era água transformada em vinho, ele não tinha visto isso. Jesus tinha mandado os servos encherem as talhas de água. Quando ele experimenta, sem saber de nada, ele faz um comentário muito oportuno, e nós precisamos destacar essa frase. Ele diz: todo homem põe primeiro o vinho bom. É uma frase triste, mas verdadeira. Vamos repetir essa frase? Todo homem põe primeiro o vinho bom. Vocês já entenderam que na altura aqui do campeonato, eu não estou mais falando de vinho, não estou falando de bebida. Eu estou dizendo que nos nossos projetos, é regra do ser humano começar com o melhor que tem. Você vai abrir um negócio, meu Deus, é o melhor esforço, você põe sua vida, é o primeiro dia de trabalho, meu Deus, você é o primeiro empregado a sair, o primeiro a chegar, o último a ir embora. O patrão tem alguma coisa mais aí para fazer e tal, você quer mostrar serviço, mas depois de 10 anos de empresa, depois de 20 anos de casa, isso acontece nos relacionamentos, acontece em casamentos, que quando é um namoro, noivado, para conquistar, meu Deus, é aquela empenho, e aquele investimento, você põe vinho caro no negócio. Eu repito, não estou falando de bebida, eu estou falando de esforço, eu estou falando de empenho, eu estou dizendo que nós não medimos o valor do nosso esforço no início das coisas. Infelizmente, eu temo dizer a vocês, irmãos, que isso também se aplica na vida espiritual. Você já deve ter ouvido a frase, primeiro amor, primeiro amor. Quando nós temos um encontro com Deus, meu Pai do céu, eu não sei quanto tempo você tem com Deus, mas é muito comum no início, o novo convertido, que está ardendo, cheio do Espírito Santo, meu Deus do céu, ele prega até para poste na rua, irmão, ele está andando, caminhando, passa o poste do lado dele, opa, você já aceitou Jesus? Ele está tinindo na fé, ele quer levar todo mundo para o céu, ele está com o primeiro amor ardendo no coração, mas o tempo vai passando, e se nós não vigiarmos, nós vamos colocando um vinho de qualidade inferior. Nós começamos a poupar, nós começamos a não investir no mesmo nível de antes. Por isso Abacuque faz uma das orações mais lindas da Bíblia Sagrada. Ele ora, o profeta Abacuque, dizendo: ouvi a tua voz e temi, a tua palavra e temi, Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra
no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Por que ele ora pedindo um avivamento no meio? Porque, em regra, ninguém precisa de avivamento no início. Por quê? Porque no início o homem põe o melhor vinho que tem. No início estamos tinindo. No início o investimento é alto. Quando é que o desafio nasce? Do meio para frente. É por isso que ele clama: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. E eu tenho uma notícia para você: nós estamos no primeiro domingo, eu sei que fica gravado para outros dias, mas este é o primeiro domingo do mês de julho do ano de 2020, um ano sem precedentes. Eu penso que a oração de Abacuque, ela é muito oportuna. Que o Senhor traga avivamento para nós, irmãos. Que o Senhor nos levante, que o Senhor nos faça lembrar e nos manter, fazer com que a gente mantenha a mesma qualidade, o mesmo empenho, o mesmo investimento do início da festa. O desafio não está em apenas começar bem, mas um desafio maior, posso assim dizer, está em terminar bem, a mesma qualidade. Você já ouviu falar dessa expressão, fogueira de jornal, fogo de palha? Uma vez eu até falei demais, brincando aqui com vocês, eu estava pregando numa igreja, eu falei assim: tem gente que é igual cavalo paraguaio. Você já ouviu essa expressão? Bom dia, gente, não me olha assim, gente. Vocês já ouviram isso ou não? Só eu? Cavalo paraguaio é a mesma expressão de fogueira de jornal, de fogo de palha. O que isso quer dizer? Quer dizer aquela pessoa que faz aquele barulhão no início, você diz: oh, agora vai. Acabou, já era. E há essa é uma linguagem, né? Há quem afirme que cavalo paraguaio é assim. Só que eu estava pregando isso, irmão, fora do país. E fora do país, irmão, a gente tem pessoas de tudo que é nacionalidade. Chuta quem é que estava na igreja. Quem contou para vocês? Um paraguaio na igreja, na verdade uma paraguaia. Terminou o culto, mas essa irmã: o senhor tem alguma coisa contra os paraguaios? Eu falei: não, querida, é uma expressão que os brasileiros usam, mas tudo bem, já não uso mais cavalo paraguaio. Fogueira de jornal, fogo de palha, quer dizer, começa bem, mas o mesmo gás que ele põe no início, vai morrendo, todo mundo passa ele, todo mundo, na linha de chegada, que é o que importa, cruza por último. Nós precisamos manter o mesmo empenho do começo. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Tendo dito isso, eu queria que você olhasse um pouco para mim, porque o que eu queria destacar nesse primeiro milagre é o que Jesus faz. O que Jesus fez aqui, gente? Ele transformou a água em vinho. Numa só palavra, como é que a gente poderia denominar, chamar esse primeiro milagre? O milagre da transformação. Vamos tentar de novo? Você pode falar um pouquinho, mais uns 10% mais alto, vamos lá? Qual o nome do primeiro milagre? O milagre da transformação. Eu não acredito em coincidência, eu não acredito que, mas está aqui na Bíblia, vai ver, caiu. Não, eu não acredito nisso, eu acredito que há um propósito para isso ter sido registrado como sendo o primeiro milagre. E no que eu creio? Eu creio que esse deva ser, na vida das pessoas, o primeiro milagre a ser realizado. Que milagre? O da transformação, o da mudança. Eu sei que muita gente chega na igreja buscando outros milagres. Um milagre de cura, um milagre de, na vida financeira, um milagre de restauração na família, no casamento. Tudo isso Cristo faz. Eu não nego isso a gente está cheio de exemplos dentro da igreja, de pessoas que receberam milagres maravilhosos do Senhor. Mas a questão é, se você juntar um monte de milagres,
e não ter a sua vida transformada, você vai correr um risco muito grande de não representar bem Jesus de Nazaré. Para nós sermos de verdade cristãos, sermos chamados cristãos, é necessário que um primeiro milagre tenha sido realizado na nossa vida. Você precisa, e aqui, irmãos, não é, pode ser que sim, pode ser que não, você precisa, é necessário que você tenha sido transformado. Se você não for transformado, você pode até fazer um estudo da Bíblia, pregar bem, inclusive a Bíblia, ou estar até no altar, ou até ministrando, ou estar em uma posição, em um posto de evidência, sua vida vai trazer, sem transformação, mais prejuízo para a obra de Deus, para o reino de Deus, do que alegria. E eu digo isso, e ao longo da mensagem de hoje vou tentar provar isso para você dentro da palavra do Senhor. Por isso que eu digo, a mensagem ela é simples, mas ela é muito importante. Eu tenho comigo nesse tempinho pregando que a gente compra o mensageiro antes da mensagem. Eu não vou dizer para você se isso é o certo, é o errado, eu estou dizendo é o que acontece. O que acontece é que, em regra, nós, seres humanos, compramos o mensageiro antes da mensagem. O que eu quero dizer com isso na prática? Olhando para mim, para você não se perder. Olha só, vou dar um exemplo. Eu gosto muito desse exemplo. Imagine, vocês conhecem a minha esposa Camila, né? Quem conhece? Eu vou apresentar para vocês. Fica de pé, Camila, assim, uma balangada na mão assim. Pronto. Ô, querido da câmera, faz assim um turnaround, assim, um cavalinho de pau 380, e aí você pega o pessoal assim, faz assim, Camila, lá, pega ela lá no balcão, o povo que está aqui na igreja, pronto, o pessoal vê que nós estamos trabalhando assim com algumas limitações, mas nós temos uns valentes aqui na casa do Senhor aqui essa manhã, amém, irmãos? Glória a Deus. Pronto, pode voltar para cá. Deixa eu explicar uma coisa, agora que vocês já conhecem a Camila. Imagine que eu estou fazendo aqui uma reunião para casais, amém? Aí na hora que eu estou pregando sobre casamento, eu falo um culto inteiro sobre a necessidade de um homem amar e respeitar e tratar bem a sua esposa. Verdade isso? Vocês me deixam com medo, irmãos. É verdade ou não é verdade? Está na Bíblia. A Bíblia diz que nós devemos, inclusive o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como é que Cristo amou a igreja? Jesus foi para a cruz pela igreja. Olha só como que um marido deve amar a esposa. Se necessário for, ele deve abrir mão de si. Ele deve morrer para si, para poder se doar. Olha que coisa séria, olha que nível de amor. Aí eu vou pregando sobre isso, aí na hora que eu termino o culto, presta atenção, eu digo tchau, irmãos, vão com Deus, terminado o culto. Aí você nem saiu da igreja direito. Aí a Camila está bem aqui no canto do altar. Eu dou um grito com ela, e dou uma voadora ungida nela, com os dois pés. E você vê isso dentro da igreja. Cuidado, tem um veneno na pergunta. Você vê isso, claro, você fica escandalizado, você diz, o que é isso? Se eu não sair daqui preso, que é uma coisa que eu acho que uma agressão merece, ainda mais uma agressão física, e aí eu marco um próximo evento, no próximo culto, imagine que você volta, eu acho que já nem voltaria, amém? Depois de você ter visto um comportamento desse do pastor, eu acho que você nem voltaria, mas imagine que você assim, é muita, não, eu vou lá, eu quero, e você volte, e eu falo de novo sobre como o marido deve amar e tratar bem a esposa. Pergunta venenosa: o que eu estou falando é verdade? Por que vocês ficaram assim? Claro que o que eu estou falando é verdade porque está onde? Está na palavra. Qual que é o problema? O problema é que você está ouvindo isso de alguém
que você sabe que não vive, que não pratica. Então, eis o tema da mensagem de hoje: uma crise de testemunhas. Uma crise de testemunhas. Porque antes da gente comprar a mensagem, a gente compra o mensageiro. Antes da gente receber o recado, a gente quer saber quem está falando. É assim em qualquer área. Quando alguém fala alguma coisa, alguém vem trazer para você: fulano, falaram mal de você. A primeira coisa que você faz é o quê? Quem? Quem falou isso? Aí se a pessoa diz assim, fulano, você pode reagir de duas maneiras, dependendo de como você vê fulano. Fulano, olha a primeira reação: ah! Fulano, ah! Por quê? Porque não tem crédito. Para você não conta. A opinião dele não vale, não tem peso. Agora, Cicrano falou isso, você já, puxa, não acredito. Por quê? Porque já estamos tratando de alguém que você enxerga diferente. Alguém que tem crédito para você. Alguém que quando fala, a opinião importa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por isso que nós não compramos só a mensagem. A mensagem de Cristo, ela é absolutamente verdadeira. O que eu estou dizendo para você é que esta mensagem, na boca de alguém que não vive essa palavra, desmerece a mensagem. Olha o que eu estou falando para vocês, irmãos. Mesmo a maior de todas as verdades, ela perde o efeito, dependendo da boca que leva a essa verdade. Eu vou te falar uma coisa com todo temor e também tristeza. Tem pastor que eu não escuto. Vocês entenderam o que eu falei agora? Tem pastor que eu não escuto. Por quê? Conheço o cara. E quando eu digo eu conheço o cara, acho que eu não preciso nem falar o resto, né? A vida invalida a mensagem. O comportamento estraga. Se você não conhecesse, ouvisse a palavra, você diria: uau, meu Deus! Mas aí você conhece a pessoa e você diz: não dá para seguir na rede social, não dá para curtir um post, não dá, porque você sabe que o mensageiro não condiz com a mensagem. Mas qual é o ponto principal? Por que isso acontece? Porque não aconteceu um primeiro grande milagre na vida dele. Qual é o primeiro grande milagre que tem que acontecer na vida de uma pessoa? Para ela ser uma testemunha de verdade, ela precisa ter tido a vida transformada. Sem transformação, a mensagem perde o efeito, o poder. Vocês estão entendendo, gente? Só para me dar um feedback, quem está entendendo aqui na igreja, dá uma balangada, diga glória a Deus. Sem transformação, o nosso testemunho fica questionável. Sem transformação, a gente fica dado a falar de coisas que nós não experimentamos, que nós não vivemos. Lá no Antigo Testamento, em 1 Samuel 10, vamos dar uma olhada lá? Abra aí a sua Bíblia. 1 Samuel capítulo 10. A Bíblia conta a história, pelo menos o início, né? Da história do primeiro rei de Israel. Vocês sabem quem foi o primeiro rei de Israel, gente? Saul. É interessante, né, que quando a gente fala de Saul, a gente já tem assim uma aversão a Saul. A gente tem uma aversão a Saul por causa do fim dele, né? Então, quando a gente fala assim, rei Saul, eu mesmo na igreja já percebo que já tem cara que já faz assim, porque ele ficou marcado pelo final. Mas eu queria deixar registrado aqui, gente, que Saul, ele começou bem.
Ele começou bem. É verdade, ele terminou mal, não dá para negar. Mas ele começou bem, ele começou bem. E outro detalhe que eu vejo algumas pessoas patinarem nisso na Bíblia: Saul não foi uma escolha do povo, não. Saul foi uma escolha de Deus. O que aconteceu foi o seguinte: Deus queria ser o rei do povo. E o povo pressionou Samuel, que era o sacerdote e também juiz, para que dessem a eles um rei, um homem. E o Samuel: não, falei com Deus, Deus quer ser o rei de vocês. Para que um rei? Não, nós queremos, igual as outras nações têm também, alguém que vá diante de nós nas guerras, alguém que saia na nossa frente nas batalhas. Aí o Samuel explicou o problema de ter um rei: vocês vão ter que se alistar para a guerra, vocês vão ter que mandar os filhos de vocês para a guerra, vocês vão ter que pagar imposto, tributo. Não, mas nós queremos mesmo assim um rei, queremos um rei, queremos um rei. Então é verdade que Deus não queria dar um rei. Deus queria ser um rei, mas quando o povo pressiona, e o povo então quer um rei, Deus diz: ok, vamos dar um rei para vocês. Não é a vontade absoluta do Senhor, mas aí na busca, no apontar quem seria um rei, Deus é que aponta Saul. Na vontade de Deus era não ter mesmo um rei, era que ele fosse o rei, próprio Deus. Mas na hora que, tudo bem, vocês querem um rei? Então tá bom, Samuel vai lá, unge Saul. Saul até se escondeu. Saul era humilde, ele era vergonhoso, tímido, então ele não queria ser ungido. Então no início ele estava bem no início. E o texto que eu vou ler aqui diz respeito ao início. Qual que é o título do capítulo 10? Sua Bíblia tem um título em cima do 10? A minha diz assim, ó: Samuel unge Saul como rei de Israel. Amém, igreja? Então aqui ele vai ser ungido rei. Então ele está no início do reinado dele. Aqui ele está bem com Deus. Aqui está tudo bem. Mas eu quero destacar 2 versículos aqui. O versículo 6, vamos ler o 6 primeiro? O que diz o 6 aí? Vamos lá? Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel... eu acho que eu estou lendo já o 9. Deixa eu ler o 6 primeiro. Vamos ler, coloca o 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Opa, diga glória a Deus. Não, nós estamos aprendendo que para ser uma testemunha, é necessário que você seja transformado primeiro. Você precisa se transformar numa outra pessoa, num outro homem. Uma mudança de vida tem que existir. Diga amém, pessoal? Isso é importantíssimo. Agora, nesse processo de transformação, eu destaco aqui a necessidade da ação do Espírito de Deus. Ainda mais nos nossos dias. Você vê que eu estou usando um texto do Antigo Testamento. Vamos ler de novo o versículo? Olha só o versículo de número 6, gente. O Espírito do Senhor se apoderará de ti. O Espírito de Deus vai tomar conta de você, Saul, vai te encher, Saul, e então profetizarás com eles. E aí sim, o que acontece? Como resultado de uma vida cheia do Espírito de Deus, irmãos, e te mudarás em outro homem. Diga glória a Deus. Aí sim você pode pular para o versículo 9. O que diz o 9? Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. Aleluia! E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Diga glória a Deus, irmãos. É dizer que quando o Espírito de Deus alcança a vida de alguém, a mudança é inevitável. Então, vamos ver se a gente está acompanhando. É importante a gente não se perder na trajetória. Nós começamos falando sobre a importância de uma vida transformada, porque não tem como você testemunhar Jesus se você não mudou,
Se você é o mesmo homem, se você é a mesma mulher de antes, o seu testemunho pode ser inválido. Vocês entendem isso? Quem está entendendo, diga amém. Então, para eu me mudar em uma outra pessoa, em um outro homem, outra mulher, agora nós estamos vendo a necessidade, principalmente hoje, a gente vai ver isso no Novo Testamento, de ser cheio do Espírito de Deus. Abrem Atos no capítulo 1, para mim o texto mais importante de hoje, simples, mas poderoso. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Que texto fantástico, gente. Tão conhecido esse versículo, mas tão poderoso. E o texto diz assim: mas recebereis, está no futuro, gente, porque não tinha acontecido isso quando foi escrito. Nós estamos no capítulo 1 de Atos, mas isso já aconteceu no capítulo 2, no capítulo seguinte é o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu e eles foram cheios, amém pessoal? Então está no futuro, mas isso já foi cumprido, vamos lá? Recebereis a virtude, é a mesma palavra para poder, do Espírito Santo, que há de vir, novamente no futuro, mas já veio, sobre vós. E aí, depois que o Espírito Santo vem sobre alguém, o que acontece? Qual é o resultado disso, gente? E ser-me-eis, o que, igreja? Testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Dentre tantas funções maravilhosas e graça que o Espírito Santo dá para a gente, uma delas é a de você se tornar uma testemunha de Cristo. Uma testemunha, querido, quando você vai numa audiência, num tribunal, e o juiz diz: tem testemunha, você trouxe uma testemunha, aí, não, eu tenho uma testemunha aqui, aí você apresenta a testemunha, o juiz começa a perguntar, ou alguém através, entre o juiz ali, e vai perguntando, você viu? E aí, imagina a testemunha respondendo, não vi nada não. Você sabe? Não sei nada não. Você estava? Não, também não estava não. Querido, desculpa, vai embora, você não serve para ser uma testemunha, porque uma testemunha tem que ter visto, uma testemunha tem que ter ouvido, uma testemunha tem que ter presenciado, uma testemunha tem que ter experimentado, uma testemunha tem que ter entendido, tem que saber de algum fato novo. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Quando o Espírito Santo desce sobre a nossa vida, diga amém, irmãos. Quando o Espírito Santo vem e nos enche, como aconteceu com o próprio Saul, mesmo no Antigo Testamento, o Espírito de Deus se apoderou dele, ele se transformou em outro homem. Mas perceba que mesmo a vida de Saul me aponta essa verdade, essa transformação, ela precisa ser cuidada, você precisa velar por isso, você precisa vigiar para você manter esse nível de bom vinho até o fim da festa, porque senão a qualidade vai caindo, daqui a pouco você está apresentando uma transformação inferior, você está colocando um vinho de pior qualidade, e infelizmente termina mal, como Saul terminou mal. Vocês estão compreendendo como isso é verdadeiro? Então eu recebo o Espírito de Deus, sou cheio, sou batizado com o Espírito Santo, e a minha vida é transformada, eu mudo em outro homem, em outra mulher, em outra pessoa, eu tenho uma vida transformada, e agora com uma vida transformada, que eu sou uma nova criatura, agora eu posso ser uma testemunha. Agora eu posso representar bem o Senhor. Agora eu posso levar o Evangelho para as pessoas, não só com palavras, mas principalmente com a minha vida. O missionário uma vez contou uma história, há muitos anos atrás, de um ex-pastor, e foi fazer um exame num consultório médico. Ele era um ex-pastor da igreja. E quando ele chegou no consultório médico,
tinha uma secretária, e normalmente é assim, né? Os consultórios. E a secretária atendeu o pastor. Uma moça muito elegante, bonita. E o pastor, ela foi simpática, principalmente com ele. E esse ex-pastor sorriu para ela devolveu o sorriso e ele pensou: estou com a bola toda, estou arrebentando na fita. Na hora que chegou a hora dele ser atendido, ela disse: senhor, é a vez do senhor. Aí ele passou por ela, deu um sorrisinho e entrou para ser consultado. Na hora que ele saiu de dentro da sala do doutor, ele pegou um papelzinho, escreveu o telefone dele e deu para ela, e sussurrou no ouvido dela: me liga depois para a gente sair. Essa menina ficou de pé, uma moça nova, secretária, colocou a mão na cintura e disse: mas o senhor não tem vergonha não? Eu estou sorrindo aqui para o senhor, porque foi o senhor que me batizou, me ganhou para Jesus, e agora o senhor está me cantando. Vocês estão entendendo como a coisa é séria, pessoal? Um outro determinado pastor contou uma história de um determinado pregador que estava viajando de férias, e ele estava a quilômetros e quilômetros de distância da igreja onde ele pastoreava. Dirigindo o carro dele, viajando de carro, ele parou num determinado lugar que tinha para abastecer, mas também tinha conveniência, tinha lá um lugar para comer, para beber. E quando ele entrou no balcão, ele está sozinho, quilômetros de distância da cidade onde ele é pregador. Ele chegou no balcão e ele disse assim: hoje eu vou provar esse negócio de pinga, hoje eu vou provar pinga, eu tenho vontade de provar pinga, hoje eu vou provar, ninguém me conhece aqui mesmo, vou provar, hoje eu vou saber que gosto tem esse negócio de pinga. Ele bate no balcão: me dá aquela braba que você tem. O rapaz do balcão encheu copinho de pinga para ele: é essa que o senhor quer? É essa mesmo que eu quero. Ele nem tomou tudo, molhou a boca. Que coisa ruim! Como é que tem gente que bebe um negócio desse? Misericórdia! Quanto que é a conta? Me dá a conta aí. O rapaz do balcão disse: não, para pastor é de graça. Mas você me conhece? Conheço, sim, senhor. Minha mãe frequenta a tua igreja. E eu fui passar as férias com ela na casa dela, e eu fui lá, ela me levou na igreja, era o senhor que estava pregando. Vocês estão entendendo o que é ser uma testemunha de Cristo? Que um comportamento não condizente com a Escritura pode invalidar a palavra de Deus na sua boca, ainda que ela seja uma verdade absoluta, ainda que ela seja uma verdade da qual a gente não possa se desviar, não tem como, ela é a verdade, mas dependendo de quem fala, você olha para a vida da pessoa e ela pode perder o efeito. Isso, para mim, na minha opinião como pregador, tem sido uma das coisas mais danosas no Evangelho hoje. O simples fato das pessoas estarem falando de Deus sem ter experimentado o primeiro milagre na vida delas. Elas não tiveram a vida transformada, elas não tiveram a vida mudada, estão falando verdades, mas quando se lê a vida delas, quem é você para falar isso para mim? Vocês estão entendendo, irmãos? Isso tem estragado a obra de Deus. Estava em Ribeirão Preto, pastoreando a igreja, e lá nós tínhamos alguns pastores. Decidi, o último caso eu conto, nós vamos orar, tá? Decidi fazer um encontro de esposas e pastores, de famílias. E nós então estávamos procurando uma edícula, uma chácara para a gente alugar. Final de semana, um sábado. E nós iríamos todos os pastores da região, mais ou menos uns 50. E nós queríamos alugar ali um lugar, a gente ia fazer um culto de manhã,
com família, uma santa ceia, e depois a gente ia fazer um churrasco, almoçar todo mundo junto, e ter a tarde livre, para as crianças brincarem, para a gente bater um papo. Seria um dia diferente, um dia de comunhão com os pastores. Eu penso que isso é muito bem-vindo. Pedi a um dos pastores da região que começasse a ligar para algumas chácaras que ele conhecia, para saber se tinha alguma disponível. E aí então, na hora que ele liga para uma, liga para outra, de repente ele conseguiu achar, olha, pastor, isso aqui é muito boa, isso aqui, e aí me abriu o site, me mostrou, falou assim, isso aqui a gente vai ter bastante estrutura, vai ser bem legal. Aí eu falei assim, liga lá para o cara. Aí ele ligou na minha frente, e aí ele está conversando com o cidadão, dono da chácara, ou pelo menos a pessoa que fechava o negócio. Está assim, não, esse dia está vago sim. Só que bom. Quanto é que é? Não é tanto, é tanto. Eu falei assim, que beleza. Então nós queremos fechar esse dia, nós queremos ficar com essa data, para a gente fazer um encontro aí com famílias de pastores e tal, vai ser muito bom. Aí ele disse assim para o pastor, no telefone, inclusive, se vocês quiserem que a gente arrume aqui algumas meninas, a gente arruma. Aí o pastor disse assim, não, senhor, acho que você não está entendendo. É um encontro de pastores e famílias de pastores. Ele disse, não, entendi, nós já fizemos aqui alguns. E se vocês quiserem algumas meninas, a gente arruma. Desculpa, está cancelado a chácara. E aí depois ele me contou isso, esse pastor que estava ligando, né? Ali, né, na região mesmo. Ele falou assim, pastor, como é que pode? Eu falei assim, sabe o que é isso? Alguma coisa já aconteceu nessa chácara, relacionada a pastores. Vocês estão entendendo, gente? E você sabe quando é que esse dono dessa chácara vai se converter a Jesus de verdade? Humanamente falando, nunca. A não ser que Deus faça uma obra muito divina mesmo, ele tem um encontro meio de Saulo assim, que cai e uma luz. Graças a um testemunho horrível de pastores, dificilmente ele virá para o Evangelho. Mas a Bíblia diz, ai, daquele que escandalizar um destes meus pequenininhos, melhor amarrar uma pedra no pescoço e se atirar no mar. Ai daquele que escandaliza alguém, ai daquele que serve como uma pedra de tropeço. A pessoa não vem a Cristo porque olha para a vida dele e diz, eu não quero Jesus. Jesus diz, ai. É sério ou não é, irmãos? É sério ou não é, igreja? Precisamos ser verdadeiras testemunhas de Cristo. Vamos ler de novo Atos 1:8 para a gente orar essa palavra. O que diz Atos 1:8, gente? Vamos ler em voz alta? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Diga glória a Deus, irmãos. Vamos aplaudir o nosso Deus por essa palavra. Aleluia. Sentado mesmo, gente, coloca a mão no coração, por conta do nosso tempo. Deixa eu fazer uma oração por vocês. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu oro por aqueles que estão aqui, nesse domingo pela manhã, mas também oro, meu Pai, por aqueles que estão em casa. Oro por aqueles que afirmam ter tido um encontro com o Senhor. Oro por aqueles, meu Pai, que gostam de falar do Senhor, até pregar sobre o Senhor. Mas, meu Deus, a minha oração, meu Pai, não é apenas para que essa pessoa saia falando de Ti, mas a minha oração principal nessa manhã, ó Deus, é para que o Senhor levante verdadeiras testemunhas. Homens e mulheres, ó Deus, que não maculem, não manchem o Evangelho.
pessoas que te representem bem, pessoas que não envergonhem a palavra do Senhor. Meu Deus, o número de pessoas desviadas não para de crescer, de pessoas, meu Pai, que tiveram desapontamentos, meu Deus, que estão ofendidos, meu Pai, que estão, meu Deus, ressentidos, magoados, e por que não até dizer escandalizados. Pessoas, meu Pai, que experimentaram, ó Deus, tiveram experiências horríveis dentro, meu Pai, de um lugar que nós chamamos de igreja. Deveria ser um lugar de acolhimento, de mudança de vida, de transformação, um lugar de amor, um lugar de verdade. Meu Deus, eu não falo de um lugar de perfeição, mas eu digo de um lugar de verdade, um lugar de transparência, um lugar onde, meu Pai, é verdade, nós não chegamos bem, mas nós temos a nossa vida transformada, um lugar, ó Deus, onde nós mudamos, um lugar de mudança de vida, meu Deus, um lugar de transformação de mentalidade, e consequentemente temos aprendido nesse lugar, que uma mente renovada, meu Pai, acaba gerando uma vida transformada, e então, meu Deus, nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Meu Deus, que o Senhor nos faça compreender essa verdade, muito, mas muito importante, e ajude-nos, meu Pai, a representá-lo bem, em nome de Jesus. Diga: Pai, você pode orar de novo? Diga: Pai, se necessário for, transforma a minha vida, para que eu possa falar, testemunhar, de maneira positiva, o Evangelho de Cristo. Diga: Espírito de Deus, vem sobre mim, toma minha vida, encha-me mais e mais de Ti. Quanto mais cheio de Ti, mais transformado, mais mudado em uma outra pessoa eu serei, para a glória do Senhor. Diga amém. Vamos aplaudir o nosso Senhor. Diga glória a Deus. Que bom é ter a vida transformada. Você sabe, gente, que quando a nossa vida ela é transformada, palavras acabam sendo desnecessárias. As pessoas olham para você e elas dizem: quem te viu, como é que é o resto? E quem te vê? Fulano, mas é você mesmo? Fulana, mas é você mesmo? O que fizeram com você depois que você passou para essa igreja? O pessoal não fala assim aí fora, eles falam assim: depois que você passou para crente. Não é assim que eles falam? Depois que você passou para crente, parece que você ficou assim esquisito, você ficou meio bobo, você ficou meio, você parece que você não liga, você vai deixar, assim, você tem um sangue de barata. Não, querido, é que agora o Senhor transformou a minha história, a minha vida. Eu tenho o sangue de Jesus. Agora eu tenho quem guerreia por mim, eu tenho quem me justifica. O texto sagrado diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Você tem quem batalhe por você. É bom demais ser cheio do Espírito de Deus. Amém? Enquanto os meus irmãos passam aqui na igreja os envelopes de dízimo, de oferta, deixa eu falar com você que está em casa. Primeiro, para aqueles que estão pela primeira vez aqui na nossa live, né? Onde é que nós estamos? Estamos em Cuiabá, na Igreja da Graça de Deus de Cuiabá, no bairro do CPA 4, no estado do Mato Grosso. E você é bem-vindo nas nossas lives, nas nossas transmissões, o culto online. Que Deus abençoe sua vida também. E deixa eu falar com você que é membro e por qualquer motivo tem acompanhado os cultos em casa. Esse tem sido um tempo em que algumas pessoas de fato precisam acompanhar as reuniões online. Para alguns vai ser melhor mesmo. Se você é membro da nossa igreja, você pode ajudar a obra de Deus, ou continuar ajudando, pelo menos de duas maneiras. A primeira, passando aqui na nossa igreja pessoalmente, você já sabe onde é, se você é membro, né? E deixar aqui a sua contribuição, a sua fidelidade. A segunda, se você é membro da nossa igreja, você pode
Ou não, se você também não é membro da igreja, se você assim sentir da parte de Deus, você pode nos ajudar fazendo isso de forma online, né? Uma transferência ou um depósito online, e você pode enviar para a gente o comprovante, para o nosso controle, para o balanço aqui da igreja. Você pode fazer isso enviando as contas, elas estão no post, está no post aí, né? Elas estão nos comentários, para você que está ao vivo aí pelo Facebook, que é o IIGD CPA 4, aí você vê, escolha o melhor banco para você, faça a sua doação, o seu depósito, a sua transferência, e manda para a gente o comprovante. O comprovante você pode mandar para esse telefone de WhatsApp, que é o 65 é o DDD de Cuiabá, né? O telefone é o 99255-2568, de novo, 99255-2568 é o nosso WhatsApp, aqui também para você entrar em contato conosco. Outra coisa que eu sempre faço dos nossos cultos aqui, eu agradeço de coração a doação de alimentos, que vocês também têm feito para essa igreja, não para a igreja, né? Mas para as pessoas, para as famílias que estão necessitadas, principalmente durante esse período de pandemia. Graças a Deus, irmãos, nós temos conseguido ajudar famílias ainda, né? Temos estendido as mãos, nosso desejo é continuar fazendo isso, principalmente durante esse período. Acredite, tem muita gente enfrentando luta, batalha, inclusive tendo necessidade até de alimentos. E se você pode fazer doação de arroz, feijão, enlatados, macarrão, sal, açúcar, óleo, leite, são todos alimentos que nós aqui na igreja estamos recebendo, montando cestas básicas, sacolões, e estamos doando para as pessoas. Você pode fazer isso, você pode trazer o seu alimento. Primeiro eu quero agradecer todas as doações, você que está nos acompanhando, e estender isso aqui para vocês, irmãos, que estão aqui na igreja. Hoje mesmo nós já recebemos mais doações. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Foi Jesus que disse que quando alguém desse um copo de água a um desses pequeninos, a ele estaria fazendo isso. Que quando alguém estendesse a mão a um destes pequeninos, é como se estivesse fazendo ao próprio Deus, ao próprio Jesus. Então que Deus recompense vocês poderosamente, amém? Vamos orar, você que está aqui na igreja, pelo pessoal que está em casa, para terminar a transmissão. Você pode levantar a mão assim? Pai, em nome de Jesus, apresentamos a Ti os nossos irmãos de casa, oramos para que se tornem testemunhas verdadeiras, para que sejamos pessoas que representem bem o Senhor, aonde quer que o Senhor nos envie. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus nós abençoamos dizimistas, ofertantes, patrocinadores, pessoas que com bom grado, de bom grado, mesmo em um momento de guerra, em um momento de dificuldade para muitos, estão fechados com Deus, decidiram, optaram, meu Deus, por ouvir a voz do Senhor, por caminhar em obediência. Que a bênção de prosperidade alcance todos vocês de uma maneira poderosa, em o nome de Jesus. E você que crê, diga: eu recebo essa bênção em nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece. Deus abençoe o pessoal de casa.